Bem, olá, sejam bem-vindos aqui na nossa aula, tá? Na nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom ter vocês aqui conosco novamente. E nós vamos estudar essa segunda apostila aqui, tá? Perguntas Importantes 2, tá? Essa é uma nova apostila, é a continuação da primeira apostila, e nós vamos estudar este assunto, tá? Essa segunda apostila aqui também, Perguntas Importantes 2, ela foi preparada pelo pastor Bruce, tá? Que é de Encompass, é pastor da igreja, pastor e missionário da Igreja Evangélica dos Irmãos, tá? E atualmente é missionário na África, tá? Mas ele deixou essa apostila aqui para nós estudarmos, tá bom? Então, só para você saber, essa apostila, ela tem, atualmente, enquanto estamos gravando aqui, tem 6 perguntas apenas nessa apostila, tá? Então, é bem provável que a gente vá, ao longo do tempo, acrescentando mais perguntas aqui, tá? Então, antes de nós iniciarmos, de eu te mostrar aqui, eu quero só relembrar aqui para você a primeira apostila, tá? Lembrando que esse aqui é um aplicativo que está na internet, que nós criamos aí, que você pode ter e você pode ter acesso, tá? Qualquer pessoa pode ter acesso, pode ter o endereço da página aqui, ou pode ter o link, é só pedir que a gente envia, tá? Então, aqui você tem a primeira apostila, Perguntas Importantes 1. Então, eu vou clicar aqui, só para você saber, pode ser que você tenha entrado direto aqui nessa aula, mas nós temos uma primeira apostila, Perguntas Importantes 1, e essa apostila, ela tem 10 perguntas, tá, que nós estudamos aí ao longo do tempo, então ela está preparada aqui. Aqui você pode clicar na primeira pergunta, todos os cristãos têm o Espírito Santo, e ele vai ter toda a aula aqui, tá? Com as respostas, tudo bonitinho, tá? E você tem a pergunta aqui dessa primeira apostila, que está aberta, ó. Basta você clicar aqui no título, que ela abre e fecha, tá? O que eu devo fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo, tá? Tem toda a aula aqui. Falamos sobre o dom de línguas. O dom de línguas é para hoje, muito, muito interessante esse estudo. Há revelações hoje, então tem uma aula falando disso. E Deus faz milagres e cura hoje, tá? Assuntos bem polêmicos aí, bem sensíveis que nós já estudamos, tá? Falamos também por que há sofrimento, é uma aula muito joia para saber a situação, por que a humanidade está sofrendo hoje, né? No momento que eu estou gravando aí com a pandemia, porque as catástrofes. Então, muito joia essa aula que nós temos aqui. E também temos aqui 3 assuntos falando sobre a questão de finanças, a questão de dinheiro, tá? Qual deve ser minha atitude para com o dinheiro? Temos uma aula falando sobre isso, vários assuntos sobre dinheiro, tá? Sobre finanças. Aí, olhando os textos bíblicos, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Deus precisa do meu dinheiro, aqui também falando mais sobre esse assunto de finanças, sobre dinheiro, e como ser próspero, tá? Aí a prosperidade, não a teologia da prosperidade, mas o fato de que Deus, ele quer que nós sejamos prósperos. Então, tem esse estudo aqui, tá?
E aí, o último estudo dessa primeira apostila é o que é fé. Então, aqui nós falamos sobre a questão da fé, o que é fé biblicamente, que é um outro assunto de muita confusão aí em relação à fé, tá? Então, nós temos esse assunto bem jóia aqui sobre fé, tá? Aqui nessa opção é para você voltar lá para perguntas importantes 2, mas antes de nós voltarmos para lá, nós temos aqui também todo o material, tá? Nós temos, por exemplo, o PDF do aluno, tá? O que é o PDF do aluno? Se você quiser imprimir a apostila e dar ela impressa para os seus alunos, então você tem a versão do aluno aqui, basta você clicar aqui nesse botão que ela vai baixar aqui, essa é a apostila impressa, tá? A versão do aluno tá toda, ela vem para responder aí as perguntas, você pode baixar, imprimir, encadernar, tá? Essa aqui é perguntas importantes 1, tá? A versão do aluno, tá? Tá toda ela aqui, ó, você pode baixar, você pode imprimir, ok? E você tem a versão do professor. Qual é a diferença da versão do professor? É que a versão do professor já vem com as respostas, tá? As respostas aí das perguntas, tá? Aí você pode, já facilita aí para o professor que vai dar a aula. É a mesma apostila, só que já com as respostas, tá? Então, a pessoa pode imprimir, qualquer pessoa pode baixar e imprimir aí, tá? E nós temos o vídeo das nossas aulas, tá? As aulas que nós temos gravado aí com os irmãos, tá? Basta clicar aqui. Lembra que nós estamos em Perguntas Importantes 1, tá? Basta clicar aqui e você vai ser redirecionado aqui para as aulas, tá? As aulas eu que gravei, tá? Aí com os irmãos, tá? Então, você tem aqui todos os vídeos das aulas, basta clicar aqui na pergunta onde que você quer e vai abrir o vídeo, tá? E são aulas, as aulas gravadas, né? Nossas aulas que nós demos aí ao longo desses meses aí estudando essa primeira apostila. Basta clicar e aí vai ter toda a aula aqui, tá? Bem, irmãos, então deixa eu... Algumas aulas tem alguns irmãos aí que estavam aparecendo, tá? Então, você tem aqui essa opção aqui de ter as aulas gravadas. Então, está completo aqui, a última que nós tivemos foi sobre fé. Já tem o vídeo dela todinho aqui, tá? E aí você pode estudar aí com os irmãos, tá? Ou estudar na igreja, ok? Então, vamos voltar aqui. Daqui eu posso voltar para a pergunta. Deixa eu voltar aqui para... voltamos aqui para perguntas importantes 1. Daqui você pode voltar para onde você quiser. Então, vamos voltar lá para perguntas importantes 2. Basta clicar aqui. Aqui eu posso fechar. Então, estou voltando aqui para perguntas importantes 2, tá? Então, essa apostila, essa nova apostila, nós vamos estudar esses 6 assuntos aqui, tá? O que é eleição? Estamos aqui como resultado da evolução, esse é um outro estudo. As mulheres podem ensinar na igreja? Pergunta, tá? Como posso saber a vontade de Deus? O que acontece após a morte? Jesus vai voltar? Um estudo sobre escatologia aqui. Então, essas são as perguntas, tá? Então, pode ser que você acesse e aqui ainda esteja assim, aguardando a aula, tá? Por quê?
porque nós vamos preenchendo aqui conforme a gente for dando aula, tá? Então, aqui nós temos já o que é eleição, que é o que nós vamos estudar a partir de hoje, esse assunto de eleição, ok? E aí, a gente vai colocando aí as perguntas conforme a gente for estudando, tá? Então, aqui é onde vai estar as aulas, tá? Repara que aqui agora, olha, PDF do aluno aguardando. Então, nós vamos liberar esse PDF também quando terminarmos todo esse estudo e esse material, tanto do aluno quanto do professor. Então, você tem que aguardar aí até a gente completar aqui todo esse material, tá? E aqui nesse botão você vai clicar para o vídeo das aulas, tá? Perguntas importantes 2. E aqui nós vamos, então, colocar o vídeo das aulas, tá? Porque a eleição, vamos começar a gravar hoje, então o vídeo dessa aula de hoje, ele vai entrar aqui para você ouvir, tá bom? Eu queria dar essa explicação aqui desse nosso aplicativo aqui de perguntas importantes, tá? Para você saber como navegar e como acessar, tá? Qualquer coisa é só pedir o link que nós enviamos, aí você pode, então, aqui utilizar à vontade esse aplicativo aqui. Tá ok, meus irmãos? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos começar aí com a primeira pergunta, o que é eleição, tá? O que é eleição? Antes disso, deixa eu explicar aqui, vou tirar aqui, tá? Mas eu quero que você entenda, assim como nas outras aulas que nós tivemos, quando nós falamos sobre a questão do Espírito Santo, sobre a questão do dom de línguas, a questão de curas, a questão de milagres, nós falamos que o que você tem que entender é que as igrejas hoje, né, elas têm as suas linhas teológicas, ou a sua linha de interpretação, tá? Então, hoje, basicamente, falando das igrejas evangélicas aí, nós temos a linha das igrejas chamadas igrejas tradicionais ou históricas, tá? E nós temos as igrejas pentecostais, tá? Então, as igrejas tradicionais, elas têm uma linha de interpretação, uma linha teológica, tá? Diferente da linha teológica das igrejas pentecostais, ok? Então, quando nós estudamos esses assuntos aqui, a maioria desses assuntos, a gente precisa entender isso, tá? Por exemplo, você lembra que quando nós estudamos a questão do Espírito Santo, tá? Principalmente a questão dos dons espirituais, as igrejas tradicionais, a nossa igreja, agora você que está aqui hoje na nossa aula, nós somos de uma igreja tradicional histórica, tá? Nós não somos da linha pentecostal, tá? A nossa igreja, a Igreja Evangélica dos Irmãos, é uma igreja tradicional que segue a sua linha de interpretação. Então, se você está aqui hoje ouvindo essa aula, e você é da Assembleia de Deus, você é da Quadrangular, Deus é Amor, então, essas igrejas são igrejas pentecostais, tá? Então, você lembra quando nós falamos sobre a questão dos dons espirituais, que as igrejas tradicionais, elas são cessacionistas, tá? O que é cessacionista? Cremos que os dons espirituais, não todos os dons, mas os dons de sinais, tá? Cura, milagre, revelação, eles cessaram, por isso que é cessacionista, tá?
eles cessaram. Então, nós estudamos sobre isso. Já as igrejas pentecostais são igrejas continuistas, são igrejas que acreditam que esses dons, tá? Dom de cura, o dom de milagre, como foi praticado no livro de Atos, continuam para a nossa época. Então, a maneira que esses dois grupos vão estudar esses assuntos depende da sua linha de interpretação. Tá joia? A mesma coisa vai acontecer aqui agora também. A gente falou também sobre a questão de ser dispensacionalista e ser aliancista, tá? Nós, da Igreja dos Irmãos, somos da linha dispensacionalista, tá? Nós cremos que Deus se revelou na história em dispensações ou épocas, tá? E também que Israel é um povo distinto da igreja. Israel é Israel, a igreja é a igreja. A igreja não é o novo Israel, tá? Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana, que é uma excelente igreja, tá? Eles são aliancistas, eles não são dispensacionalistas. Então, é por isso que eles batizam criança, tá? Porque eles entendem que a igreja é o novo Israel, né? Que todas as promessas de Israel passaram para a igreja. Nós não cremos dessa maneira, tá? Nós não somos da linha dos presbiterianos em relação a esse assunto, tá? Nós somos dispensacionalistas, tá? Então, aqui para esse assunto, eu preciso te ensinar aí mais dois modelos teológicos, tá? Que na realidade são mais antigos do que a questão cessacionista, continuista, aliancista, dispensacionalista, tá? Que é a questão do calvinismo e do arminianismo, tá? Então, você precisa entender isso aqui, tá? Então, a gente não vai estudar sobre calvinismo e sobre arminianismo aqui, mas eu preciso te dar uma visão geral aí. Então, tem esses dois lados aí, os calvinistas e os arminianistas. Isso veio lá do início da Reforma Protestante. Então, você lembra, né? Reforma Protestante, com Martinho Lutero, 1517, né? No século XVI, foi quando Martinho Lutero começou ali a Reforma Protestante. Martinho Lutero era um monge alemão, né? E aí dali começou a se espalhar a Reforma Protestante, né? E houve vários nomes de pessoas que são chamados reformadores, assim como Martinho Lutero, né? Um desses homens era João Calvino, tá? E João Calvino, ele desenvolveu, na verdade, ele e os discípulos dele, né, desenvolveu esse sistema e ficou conhecido como o calvinismo. Então, o calvinismo crê, basicamente, na questão da soberania de Deus, que Deus é soberano, e aí, olha, como nós vamos falar de eleição, você vai filtrar, você vai fixar isso em relação à salvação, tá? Então, salvação a eleição nos seminários, a gente estuda dentro da parte de soteriologia, que é a doutrina da salvação, soteriologia, tá? Então, esse assunto de eleição tem a ver com a salvação. Então, os calvinistas, eles creem que Deus é soberano em relação à salvação, tá? Também os calvinistas creem na predestinação e creem na eleição, ok? O outro lado do calvinismo é o arminianismo. Teve um homem também nessa época chamado Armínio, tá? Jacob Arminius, e esse homem, ele é o contrário, ele cria no livre-arbítrio,
tá? Então, de um lado, os calvinistas que creem na soberania de Deus em relação à salvação, que Deus é que é soberano em relação à salvação, e os arminianistas, os arminianos que creem no livre-arbítrio, que o homem tem o poder de escolher se ele quer ser salvo ou não. Esses são os arminianistas, tá? Então, você precisa ter fazer essa distinção aqui. Há muita confusão em relação a isso nas igrejas. As igrejas tradicionais, a nossa igreja falando da igreja dos irmãos, nós somos calvinistas, tá? Cremos na soberania de Deus, cremos na eleição e cremos na predestinação, aí, ok? Calvinista. As igrejas pentecostais, as igrejas que são continuistas, e continuismo de respeito aos dons espirituais, não esqueça disso, a maioria delas são igrejas arminianas, tá? Seguem a linha dos arminianistas, ou seja, creem que creem que o homem tem o livre arbítrio para escolher se quer ser salvo ou não. Então, creem na perca de salvação, porque se eu escolho que eu quero ser salvo hoje, amanhã eu posso decidir não querer mais ser salvo, né? Então, eles creem na perca de salvação, ok? Então, são igrejas arminianas, tá? Então, a tendência é essa. Então, o nosso estudo aqui, você que está aqui conosco, nós vamos seguir a linha calvinista, porque nós somos calvinistas, tá? Então, você precisa entender isso aí. E é assim mesmo, como eu falei lá nas outras aulas sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, não tem jeito, tá? Qualquer igreja, qualquer grupo que você faça parte, ou você é calvinista, ou você é arminianista, tá? Tem o meio termo? Até tem as confusões, tá? Tem as confusões aí que acontece, tá? Como um professor meu um dia falou, né? Tem outra opção, e se eu não quiser ser nem calvinista e nem arminianista? Aí tem outras coisas que o pessoal inventa aí, tá? Mas, no geral, é isso que você tem que entender, tá bom? Então, esse assunto da eleição aqui, como nós vamos ver, é um assunto bem importante. As igrejas, tanto as igrejas tradicionais, que são calvinistas, quanto as igrejas continuistas, que são arminianistas, as que creem na soberania e as que creem no livre-arbítrio em relação à salvação, evitam muito de estudar sobre esse assunto, por ser realmente muito complicado, mas assim, é algo que a gente precisa sair da nossa... Eu aprendi isso quando eu estudo esse assunto da eleição. Você precisa entender que Deus pensa de maneira diferente, tá? A gente só consegue pensar dentro do nosso mundo, das nossas perspectivas, mas a perspectiva de Deus é infinitamente mais do que a nossa, tá? Por exemplo, o nosso conceito de justiça não é o mesmo conceito de justiça de Deus, tá? Aquilo que é justiça para mim não é o mesmo para Deus. Deus é Deus e será sempre Deus, e nós somos criatura, tá? Mas é um assunto muito jóia para nós entendermos. Talvez você vá acabar toda essa aula aqui, vai ficar com muitas dúvidas, tá? Mas é assim mesmo, tá? Mas a gente vai ter um norte. É um assunto bem extenso aqui, com certeza a gente não vai terminar aqui numa aula só, tá? Eu acho que não. Mas vamos ver aqui como é que a gente vai desenvolver esse assunto da eleição.
ok? Então, vamos lá, vamos começar a seguir aqui na apostila, tá? Então, a pergunta é, o que é eleição? Lembra que essa apostila, perguntas importantes, essas perguntas são perguntas que geralmente nos fazem quando estamos estudando a Bíblia, tá? Ou com pessoas evangelizando, as pessoas fazem essa pergunta, né? Ou até os próprios cristãos, né? Tem muito cristão, tem muito crente hoje, né, nas igrejas tradicionais, aí de 20, 30, 40, 50 anos, que não entendem o que é esse assunto de eleição, tá? Aliás, muitos até acham que isso nem está na Bíblia. Esse assunto, essa doutrina de eleição nem se encontra na Bíblia, mas tem sim, tá? Então, vamos lá. Então, ele começa dizendo aqui que este assunto da eleição é um dos assuntos mais difíceis da Bíblia, tá? Com certeza. Há muito debate aí, né? Desde da Reforma Protestante, de João Calvino e de Armínio, que vem se discutindo esse assunto, né? De livre-arbítrio e soberania de Deus em relação à salvação, à soteriologia, né? E é por isso que esses grupos aí, há divisão desses grupos aí. Então, é bem difícil realmente esse assunto. Mas assim, para você entender, você vai ter que escolher um lado. Ou você é calvinista ou você é arminianista, tá? Você vai ter que escolher um lado, não tem jeito em relação a isso aqui, tá? Eu já estou falando que nós da Igreja dos Irmãos somos calvinistas, tá? Então, olha só, durante séculos do cristianismo, houve muita discussão sobre eleição e livre-arbítrio. E é esses dois times aqui que vão jogar aqui esse jogo, tá? Ou você crê na eleição, ou você crê no livre-arbítrio, tá? Isso em relação à salvação, tá? Em relação à salvação. Então, tem muita discussão sobre isso, muitos teólogos, pessoas aí que estudaram por muito tempo sobre esse assunto, tá? Por outro lado, pessoas falam que os que chegarão à salvação foram escolhidos desde a fundação do mundo, e que a salvação não depende da vontade de Deus, mas da escolha do homem. Pronto, isso aqui é eleição, tá? O que é eleição? Quem crê na eleição? Os calvinistas, a maioria deles, né? Creem que aqueles que vão chegar à salvação, tá? Esses que vão chegar à salvação, eles já foram escolhidos. Quando eles foram escolhidos? Desde a fundação do mundo, a gente vai ver, tá? Então, o eleito, ele é escolhido, ele já foi escolhido desde a fundação do mundo por Deus, tá? E fala mais, e que a salvação não depende da vontade do homem, mas da escolha de Deus. Isso é soberania de Deus, tá? Então, nós calvinistas, é essa maneira que nós cremos, tá? Que nós somos eleitos, nós fomos eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, tá? E que a minha salvação não dependeu da minha vontade, mas pura e simplesmente e puramente e unicamente e exclusivamente foi a escolha de Deus, tá? Por outro lado, alguns falam que Deus não interfere no livre-arbítrio dos homens. Esses são os arminianistas, os arminianos, tá? Então, esses aqui dizem não. Deus não escolheu ninguém, o homem tem livre-arbítrio para escolher se ele quer ser salvo ou não, tá? Então, esse é livre-arbítrio. Bem, vamos começar, como diz aqui, considerando
3 fatos que os dois lados têm em comum, tá? Então, a gente vai começar esse estudo aqui, olhando nesses fatos aqui, tá bom? Então, o primeiro deles, e que os dois lados concordam, é sobre a depravação total. Olha só, antes da gente ler aqui, deixa eu te falar de onde veio isso aqui. Você lembra que eu falei que essa questão de calvinismo e arminianismo, eles vieram lá do século XVI, depois da Reforma, tá? Então, o que aconteceu? Esse homem chamado Arminius, Jacob Arminius, tá? Ele era um pastor e ele começou a pregar sobre essa questão do livre-arbítrio, que Deus não interfere na escolha do homem, tá? E daí surge, então, o João Calvino, tá? Que é o calvinismo, né? Então, o João Calvino vai dizer que não, né? Que Deus, ele é soberano na salvação dos homens. E houve muito debate naquela época entre esses dois, tá? Eu digo esses dois, mas na verdade, os discípulos dele, né? Em relação a isso. Mas João Calvino e o arminianismo, basicamente, eles têm 5 pontos para, vamos colocar assim, definir a teologia deles, mas era para mostrar assim didaticamente, tá? E um dos pontos do calvinismo e também do arminianismo que eles falam é a depravação total. Então, deixa eu ver se eu lembro aqui quais eram os 5 pontos. A gente não vai estudar aqui sobre calvinismo e arminianismo, mas quando a gente estuda esse assunto, a gente tem por obrigação saber esses 5 pontos, tá? Quando a gente estuda no seminário, eles têm uma sigla, tá? Que ajuda a gente a memorizar. É a chamada tulipa, ou tulipe, tá? Então, são 5 letras, tá? Tulipe. São 5 letras que ajudam a gente decorar esses 5 pontos. Claro que está em inglês, mas o T é de total depravação, ou depravação total, tá? Isso significa que o homem está morto espiritualmente, o homem é depravado espiritualmente, tá? O U é de o sacerdócio universal do homem, quer dizer que todo homem, ele é um sacerdote, tá? Não existe essa questão do homem santo, né? Todo cristão, ele é um sacerdote. O L é de expiação limitada. Então, para os calvinistas, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu apenas pelos seus eleitos, tá? É a expiação limitada. Jesus veio para morrer pela sua igreja, pelos seus eleitos. Ok? O L, deixa eu ver, o I é de... eu sempre esqueço o I. Deixa eu ver, o P é fácil, o P é a perseverança. O I, acho que é salvação incondicional, se eu não estou enganado, tá? Que não há condições para ser salvo. Pode ser que eu esteja enganado, faz tempo que a gente não estuda esse assunto, né? Mas o P é a perseverança dos santos, né? Ou seja, que o eleito, ele jamais vai abandonar os caminhos, ele vai perseverar até o fim. Então, esses são os pontos
do calvinismo e também do arminianismo. Claro que o arminiano, ele não vai dizer que a expiação é limitada, é ilimitada. Jesus morreu por toda a humanidade, tá? E aí tem os textos e tudo mais, mas esse não é o nosso objetivo. Então, um dos pontos que os dois lados concordam é a depravação total. Vamos ver o que é isso aqui. Isto não significa que os homens são completamente maus, mas que todo aspecto do seu caráter foi afetado pelo pecado, incluindo a sua habilidade de entender o Evangelho. Tá? Então, quando fala de depravação total, não é que o homem é mau, é perverso, não está falando disso, né? Mas o fato que todo ser humano, por causa da queda, do pecado, nós até estudamos isso na questão da pergunta sobre o sofrimento, você lembra? Estudamos de Adão e Eva e tudo mais, né? Então, por causa da queda, toda a questão do ser do homem, ele foi afetado, tá? Então, você lembra quando nós estudamos sobre a questão do dispensacionalismo, né? Então, qual é a primeira dispensação? É da inocência. A inocência é aquele período do Adão e Eva no Jardim do Éden antes da queda, tá? Aquele momento ali. Então, a segunda dispensação é a consciência. É quando eles cometem o pecado e aí o pecado afeta toda o ser do homem, né? E a partir de Adão, todo homem nasce no estado de pecado, tá? E por causa disso, o que acontece? O homem, por si só, ele não tem a capacidade ou a habilidade de entender o Evangelho. Falamos também isso nas outras aulas, né? Quando Paulo usou lá 1 Coríntios, capítulo 2, quando ele falou do homem espiritual e do homem natural. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. O homem espiritual, ele entende porque ele tem o Espírito Santo ali, né? Então, a depravação total fala exatamente isso, né? Que o homem, ele não vai entender o Evangelho, tá? E lembra que nós falamos também que é o fato espiritualmente, porque ele tem todo o seu caráter afetado pelo pecado, tá? Aliás, nós vamos ler esse versículo aqui de Efésios 2:1, que fala que os homens estão mortos espiritualmente por causa dos seus pecados. Essa é uma verdade que está na Bíblia. Todo homem, tá, está morto espiritualmente por causa do seu pecado. Efésios 2:1 fala o seguinte. O que fala Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a Bíblia fala que a condição natural do homem é estar morto espiritualmente. Todo homem que nasce nesse mundo, desde Adão até hoje, mais para frente, ele nasce nessa condição. Ele nasce morto espiritualmente. Paulo desenvolveu essa verdade em Romanos 5 também, quando ele falou que o pecado passou para a humanidade, né? A morte entrou porque o pecado passou, né? Então, todos nós já nascemos condenados a morrer por causa do pecado que passou para a humanidade, tá? Então, essa é a condição do homem, tá? Isso significa que pela nossa natureza não temos o desejo nem a habilidade de chegar a Deus. Então, o homem, por si só, por causa
que ele nasce em pecado, a condição dele é morto espiritualmente, a natureza dele não tem esse desejo de buscar a Deus, e muito menos a habilidade e a vontade de querer chegar a Deus. Entendeu? Então, se você pega um homem, né, e você faz uma experiência aí, né, coloca esse homem num ambiente em que você não vai pregar o evangelho, você não vai falar nada de Deus e tudo mais. A tendência desse homem é não querer Deus, é não buscar Deus, tá? E muito menos entender o evangelho. Paulo falou isso em Romanos 3, 11 e 10, citando um texto do Antigo Testamento, né? Ele disse lá, como está escrito, lá no Antigo Testamento, isso é Romanos 3, 10, 11. Não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja que ele está falando aqui da humanidade de uma maneira geral, tá? Então, às vezes o crente diz, não é assim não, eu busco a Deus. Não, mas ele não está falando aí. Ele está falando da humanidade de uma maneira geral, nessa parte do livro de Romanos. Então, os homens, tem uma pergunta, os homens buscam a Deus naturalmente? É natural para o homem buscar a Deus? A resposta é não. O homem não quer Deus, tá? E olha, eu não estou falando aqui de cristão, de salvo, nada. Estou falando de maneira geral aqui, tá? A tendência é fugir de Deus, tá? Não somente não entendemos, mas não queremos um relacionamento com Deus. Então, o homem natural, o homem que nasce, ele não, além do fato dele não quer Deus, não entender Deus, mas ele não quer Deus, tá? Então, como diz aqui, sem a ação de Deus, ninguém poderia ser aceito por ele. Então, veja que ele está falando aqui de calvinismo, ele está falando aqui de eleição. Sem a interferência de Deus, ninguém ia ser salvo. Porque o normal do homem, o natural do homem, é não querer a Deus, por causa do pecado, do estado que ele nasce em pecado. Tá? Aí tem um exemplo aqui, a gente pode ver, falando dessa questão de estarmos mortos, né, que o homem está morto espiritualmente, diz assim, durante o velório, as pessoas costumam falar com o falecido. Essa pessoa não está, essa pessoa, porque está morta, então pelo fato de estar morto, né, é incapaz de entender ou responder. Esse é o nosso estado espiritual diante de Deus. Então, você já sabe, né, já foi num velório e o homem está lá morto, né, o corpo está lá, e a pessoa está falando, né, meu filho, minha mãe, é assim, fala, né, mas o morto, ele não responde, porque ele está morto, ele não entende, ele não ouve, ele não tem ação nenhuma, porque ele está morto. A mesma maneira é o homem, ele está morto espiritualmente. Por que o homem não quer buscar Deus e tudo mais? É porque ele está morto espiritualmente, de maneira espiritual, né? Que ele não vai buscar a Deus se Deus não tomar a iniciativa, tá? Os dois lados, quer dizer, tanto o calvinismo como o arminianismo, ou seja, os que creem na eleição e os que creem no livre-arbítrio, concordam que o homem, sem a ação de Deus, é incapaz de entender o evangelho. Então, veja bem, os dois lados concordam com isso, até quem crê no livre-arbítrio.
concorda por causa do versículo que está lá, que está dizendo que o homem é morto espiritual, aí então concordam, né, nesse ponto da depravação total. Agora, veja qual é a diferença aqui. Os que acreditam em livre-arbítrio, os arminianos, acreditam que Deus restaura o entendimento e o livre-arbítrio a todos e deixa a decisão do indivíduo. Então, veja bem esse ponto aqui, a diferença. Então, os arminianos, que não creem em eleição, eles dizem que o homem está morto espiritualmente mesmo, né? Mas tem um momento que, bem, se o homem está morto, ele não pode responder, tá? Mas eles creem que é assim, que aquele momento, né? Aquele momento de aceitar Cristo, né? Naquele momento, que Deus faz? Deus restaura o livre-arbítrio, tá? Da pessoa, tá? E aí, essa pessoa, ela, naquele momento, a decisão fica com ela de se converter ou não, vamos colocar assim, de querer ser salvo ou não, tá? Entendeu? Então, é dessa maneira que os arminianos pensam, que naquele momento Deus restaura. Tipo assim, olha, chega alguém lá e prega a palavra. Essa é a visão do arminiano. O homem está morto espiritualmente, mas como a palavra chegou, então Deus diz, eu vou te restaurar o teu livre-arbítrio. Pronto. Agora está contigo. Deixa eu ir embora e fica contigo. Tu que escolhe se tu quer ser salvo ou não. É dessa maneira que os arminianos pensam. Agora, como diz aqui, os que puxam para o lado da eleição, somos nós, os calvinistas, tá? Creem que Deus estende esta iluminação só aos eleitos. Então, veja aqui o que ele está querendo falar nesse momento aqui. O fato aqui é o seguinte, é que não é que Deus restaura esse livre-arbítrio, né? Porque quando você fala, se eu tive o livre-arbítrio em relação à minha salvação, então a salvação dependeu de mim, não teve nada a ver com Deus. Então, os calvinistas não creem dessa maneira. O calvinista crê o seguinte, que naquele momento, tá, o eleito que está com a mente encoberta pelo pecado, naquele momento o que acontece? Que chega a palavra para ele, tá, o evangelho, naquele momento Deus tira aquele véu, vamos colocar assim, da frente dele, que é o fato da iluminação, tá, e aquela pessoa é salva. Mas ela é salva porque ela entende o evangelho, não que ela tome uma decisão, porque se tomar uma decisão, a salvação já não depende de Deus e sim da pessoa. E isso não é a mensagem, não é a maneira que nós cremos. Mas assim, Deus tira, né, ilumina a pessoa, tá? Por exemplo, Lucas, ao escrever a conversão acho que de Paulo, né? Acho que foi isso, né? Ele fala que como caíram como que escamas dos olhos naquele momento, né? Quer dizer, ele estava naquele momento sendo iluminado por Deus para compreender o evangelho. Então, isso é diferente da maneira que o arminiano pensa que Deus restaura, tira o véu e deixa a decisão com ele. Tá? Esses são os arminianos, que creem no livre-arbítrio. Os calvinistas, os que creem em eleição, dizem, não, Deus ele tira o véu para ele ver aquilo, a beleza que Deus está fazendo naquele momento. E outra coisa, ele não faz isso com todos, na visão dos calvinistas, dos que creem em eleição. Ele faz isso só com os seus eleitos.
Os arminianos dizem que Deus dá o livre-arbítrio para todos. Os calvinistas dizem que Deus ilumina para compreender apenas os seus escolhidos, os seus eleitos, tá? Então, veja bem, eu sei que isso é meio, dá um nó meio na cabeça. Na minha cabeça, isso é tão claro, tá? Porque é assim que acontece a conversão, tá? Porque, olha só, os dois estão mortos espiritualmente. Pensa assim, o arminiano e o calvinista. Os dois estão mortos. Aí chega o evangelho. Alguém prega o evangelho, ele ouve o evangelho. O arminiano, o que ele vai pensar? Naquele momento, Deus vai tirar o véu dele para entender o evangelho, mas Deus vai deixar a decisão com ele. E aí ele escolhe se ele quer ou não. Tá? O calvinista, que crê em eleição, diz o seguinte: o evangelho chega e Deus tira o véu para eles ver que Deus já fez por ele, o que Deus está fazendo por ele. Não é que Deus deixou a decisão, não, Deus já era um eleito, Deus está simplesmente tirando o véu para ele entender aquilo que Deus fez. Isso é muito jóia, irmãos. Essa é a verdadeira conversão, tá? Na visão dos calvinistas, tá? Quando você chega àquele momento que Deus tira aquele véu, ilumina a sua mente e você entende o que Deus está fazendo ali, que Ele dando a salvação. E Ele não faz isso com todos, mas só com os seus eleitos. Calme lá que a coisa não é tão fácil assim, tá? Vamos lá devagar aqui. Então, eleição quer dizer escolha, né? Deus determinou, esse é o que nós calvinistas cremos. Deus determinou, Deus escolheu, Deus quis. Antes da fundação do mundo, os que iam ter um relacionamento com certas pessoas. Então, essa é a base da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus determinou que ele ia se relacionar, que ele ia salvar, que ele ia se relacionar com algumas pessoas. Foi escolha dele, tá? E aqui tem um outro assunto, que é a questão da presciência. Então, Deus tinha presciência e conhecia os seus eleitos antes da fundação do mundo. Olha, esse assunto aqui, ó, de presciência, é um assunto que tem muita confusão em relação à salvação. Porque até nós, e eu digo da Igreja dos Irmãos, falando de mim, eu pensava assim antigamente, tá? O que é presciência? Vamos pensar aqui, tá? Presciência, repara que a palavra, são duas palavrinhas, olha, pré, tá? E ciência. Pré significa antes, uma coisa que é pré, né? Não é pós, é pré, é antes. Ciência significa de saber, de estar ciente. Então, Deus estava ciente, Deus sabia antes. Agora, está falando da salvação. Então, a presciência de Deus é o fato de que Deus já sabia quem ia ser salvo. Tá? Esse é o ponto. Os dois lados concordam com isso, porque a Bíblia fala da presciência de Deus. Só que o arminiano, ele vai pensar de uma maneira e o calvinista vai pensar de outra maneira. Tá? Mas é um ponto em comum aqui. Vamos ler aqui o versículo de Efésios 1:4. Olha, vá decorando aí as referências que fala de eleição. Nós já lemos uma referência aliás, já lemos duas referências, né? A primeira é Efésios 2:1, que fala que todos os homens estão mortos espiritualmente,
tá? Já lemos Romanos 3, 10 e 11, que fala que o homem não busca a Deus, e agora nós vamos falar de versículos mais diretos em relação à eleição, tá? Porque muitos dizem assim, a eleição não está na Bíblia. Não está na Bíblia, está aqui os versículos. É uma doutrina bíblica, tá? Então, se está na Bíblia, a gente tem que estudar. Então, vamos lá. Efésios 1, 4, 5 diz assim, assim como nos escolheu, então veja aqui, eleição, tá? Paulo está falando para esses cristãos da igreja de Éfeso, então está falando para crente, né? Então ele diz, assim como nos escolheu quando, Paulo? Escolheu nele, né? Antes da fundação do mundo. Então aqui já tem uma verdade bíblica, né? Que a eleição foi antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Quanto tempo faz que o mundo foi criado? Olha. Então, antes desse... Cadê? Aqui, ó. Deus já tinha te escolhido. Não sou eu que estou falando isso. É Paulo, é a Bíblia. Então, a eleição foi antes da fundação do mundo. Nos escolheu para quê? Qual o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, tá? E em amor nos predestinou para Ele. Alguns dizem, principalmente os arminianos, que não existe a doutrina da predestinação. Na verdade, a predestinação era um dos assuntos mais chaves de João Calvino. Alguns falam que ele é o pai da doutrina da predestinação. Tá? O Armínio, eles não criam na predestinação. Predestinação é diferente de eleição, não esqueça. Tá? O que é a predestinação? A gente não vai estudar sobre predestinação aqui, mas a predestinação é o seguinte, é o fato de que Deus marcou o caminho para os seus eleitos. Então, Deus escolhe, essa é a sequência, a gente vai ver aqui embaixo, deixa eu até ler logo aqui, para você entender. Primeira coisa, Deus nos escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo. Depois que Ele nos escolheu, o que Ele fez? Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, conforme a sua vontade. Tá? Então, predestinou significa que Deus, assim, Deus nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Mas como é que, depois que nós fôssemos, depois da escolha de Deus, como é que a gente ia chegar a ser santo e irrepreensível? Então, tem todo um caminho para isso. E esse caminho é a predestinação. Entendeu? Então, Deus não só te escolheu, mas como Ele já traçou o seu caminho para chegar lá na frente para ser santo e irrepreensível. Então, isso é predestinação. Não confunda predestinação com a eleição. Tá? Então, essas palavras indicam uma escolha e decisão para marcar um caminho antes do fato. Entendeu? Então, antes do fato significa que ainda não aconteceu, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu e Deus já marcou todo o seu percurso. Olha só, isso não é destino, tá? A ideia de destino é outra coisa. Não, isso é destino. O fato de eu estar aqui, de eu ser dessa igreja, de eu ter casado com essa pessoa, de eu ter esse trabalho, isso tudo está no destino. Destino é outra ideia aqui, tá? Muitas pessoas confundem essa questão de destino com predestinação, tá? Olha, o nome, predestinação, são duas palavras, olha, pré e destinação, tá? Mas não é destino? É porque foi a tradução para a nossa língua, tá? Mas entenda que não é destino. E destino tem outra ideia aí mais complicada. Mas veja bem,
Deus já traçou todo o seu caminho até o final da sua jornada. Então, olha só como esse assunto de eleição e predestinação, se a gente realmente viver por essa doutrina, olha como essa doutrina é importante. Olha como essa doutrina ela é tão maravilhosa na vida de um cristão. Porque se você sabe que o seu caminho já está traçado, por que a gente vai se preocupar com as coisas? Por que a gente... E eu não estou dizendo que a gente vai largar tudo agora e tudo mais, não, né? Mas o fato de que tudo que acontecer na sua vida, se você for um eleito, Deus já determinou aquilo. Isso é predestinação. Nem todos concordam com isso, entendeu? Ah, não, então a gente não tem o livre-arbítrio para escolher? Esse é o debate, né? Esse é o debate, é a discussão. Mas acho que foi numa outra aula, a gente conversando, né? Falando sobre isso, e alguém falou, né? Ah, mas se eu escolher, eu posso escolher uma coisa que não está dentro da vontade de Deus? Claro que posso, né? E eu vou sofrer as consequências disso. Mas eu sempre lembro do estudo do pastor Bill, que estudava essas coisas com a gente, e ele tinha um jeito tão simples de explicar isso, né? Mas ele dizia, Deus já escolheu, Deus já traçou o seu percurso, a sua rua. Às vezes a gente diz, ah, não quero ir pela essa rua aqui que Deus... Aí pega uma outra estradinha. Aí o que acontece? Pega a lapada, ele dizia, se ele é um eleito, ele volta. Ele citava um versículo de Isaías, né, que fala lá, não lembro a referência, que fala lá que quando te desviares ou para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele, né? Então ele dizia, o eleito, ele vai ouvir, se ele estiver fora do caminho, ele vai ouvir aquela vozinha lá, né, dizendo, olha, esse é o caminho, andai por ele. E o eleito, ele volta. Sabe por que ele volta? Porque tem um ponto do calvinismo que diz a perseverança dos santos. Ele volta, porque ele vai chegar até o final. Então, como eu estou falando, quando a gente não só entende, mas quando a gente internaliza essa doutrina da eleição e predestinação, meu irmão, meu amigo, com certeza a nossa vida vai ser bem mais feliz. Aqueles que entendem isso, não é que eles não estão nem aí para a vida, não é isso, né? Mas eles entendem que tudo que acontece com eles, ao redor deles, Deus é quem já marcou aquele caminho, né? E isso tira um peso, muitas vezes, que a gente está carregando nas costas, né? Então, veja como essa doutrina é tão bonita, realmente. Eu não sei por que a gente não estuda sobre eleição mais, sobre predestinação, sobre essas coisas. Mas, enfim, vamos avançando aqui um pouco mais, porque agora, na verdade, é o versículo que vai falar da presciência, que eu ainda não falei dessa questão da presciência, tá? Então, esse versículo de Efésios 1, 4, 5, ele fala de eleição e predestinação, tá? Só para você saber aí. Agora, esse versículo de 1 Pedro 1 e 2 vai falar da presciência, vai falar da eleição e vai falar da presciência. Então, veja bem, aqueles que dizem que eleição não é uma doutrina bíblica, Paulo falou de eleição em Efésios e o apóstolo Pedro fala de eleição aqui na sua carta, tá? Então, o que ele diz lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que é mais que credencial que isso, né? Ao quem?
aos eleitos. Olha aqui, eleição de novo. Então, Pedro, assim como Paulo, tinha a consciência dessa doutrina aos eleitos, aos escolhidos, que são forasteiros na dispersão. Aí vai dar esses lugares aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Aí ele diz eleitos, de novo, né? Segundo a presciência de Deus. É daqui que vem essa palavra presciência. Lembra de presciência? Pré é antes, ciência é de saber antes, tá? Então, olha só. Lembra que eu te falei que os dois lados concordam com a doutrina da presciência, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, não tem como discordar. Mas o fato de estar na Bíblia, a questão é a interpretação. Porque os dois dizem, Deus já sabia antes quem ia ser salvo. Os dois. Só que os arminianos, né, que creem no livre-arbítrio, vai pensar de uma maneira, e os calvinistas, somos nós, vai pensar de outra maneira. Então, veja se você vai entender aí isso aqui. Então, olha só. Os que acreditam em livre-arbítrio, os arminianos, né, acreditam em eleição, eles até falam que não tem como negar a eleição, porque está lá, né? Mas a eleição é baseada nesta presciência, ou conhecimento sobre quem ia ser salvo. Deixa eu explicar isso aqui, porque isso aqui é um ponto que, como eu falei, eu pensei por muito tempo que a minha salvação tinha sido dessa maneira. Olha só, o que acontece? O arminiano, ele pensa assim, Deus sabe quem vai... Eu vou usar a linguagem... Não vou usar a linguagem. Mas Deus sabe quem vai ser salvo. Então, olha como é o pensamento. Deus me escolheu porque Ele olhou no futuro que eu ia aceitá-lo. Entendeu? O arminiano, a presciência é isso. Deus me escolheu, mas porque Ele viu lá na frente que eu ia querer a salvação. Então, de certa forma, a salvação dependeu de quem? De mim, na visão arminiana. Porque eu escolhi lá na frente. Então, Deus disse, bem, como eu já sei que ele já vai escolher, então, como eu já sei que ele vai querer, então eu já vou logo escolher ele aqui. Tá entendendo? Essa é a visão arminiana. Muitas pessoas das igrejas calvinistas, como eu era, pensava dessa maneira. Entendeu? Então, de certa forma, quem pensa assim, acredita que a salvação depende de mim mesmo. Não, mas Deus me escolheu. Não, Ele me escolheu, mas porque Ele viu lá na frente que eu ia querer. Então, se eu não quisesse, Ele não tinha me escolhido, mas como Ele viu lá na frente que eu ia querer, então sempre é o homem. Sempre é o homem. Essa é a questão da presciência. Deus apenas sabia. Tá? A palavra em si dá essa ideia. Presciência, saber antes. Mas o fato é que Deus não só sabia, e aqui entra a questão do calvinismo, porque olha só, mas presciência não significa que Deus apenas sabia que íamos entrar num relacionamento com Ele, ser salvo e tudo mais. Deus não só sabia, mas que Ele mesmo decidiu antes que íamos ter um relacionamento com Ele. Então, essa é a visão correta, é a visão calvinista. Deus me escolheu não só porque Ele olhou no futuro
e sabia que eu ia, mas porque ele mesmo decidiu que eu ia ser salvo no futuro. Ou seja, que ele, lá naquele momento da salvação, né, ele tira o véu da nossa mente, é só dos nossos olhos para entender o Evangelho, tá? Mas a decisão não foi minha, a decisão foi dele aqui atrás. Ele que escolheu, entendeu? Ele foi quem decidiu, pela vontade dele, que eu ia ser salvo. Entendeu? Então, essa é a diferença em relação à presciência para os dois lados. O arminiano diz, Deus me escolheu porque ele viu no futuro que eu ia aceitá-lo. O calvinista diz, Deus me escolheu não só porque ele viu que eu ia aceitá-lo, mas porque ele me escolheu. Eu escolhia ele, aliás, eu não escolhia ele, né? Mas ele me escolheu lá. Então, essa é a diferença aqui, tá? Espero que você esteja entendendo, não esteja mais complicando aí a sua mente, tá? Tentando ser bem didático aqui com esses dois pontos aqui, tá? Então, olha só, o conhecimento de Deus é diferente do nosso conhecimento. Nós sabemos através da observação, lendo livro, aquilo que a gente vê, só que o conhecimento de Deus, ele é determinante. Então, preste bem atenção nisso. Você sabe aquele versículo em Salmo que fala, não cai uma folha da árvore, se Deus não o souber? Aquilo é interessante. Teve uma aula uma vez no seminário só sobre aquele versículo. Porque aquela folha que cai, olha como é a questão do arminiano e o calvinista. O arminiano, ele vai dizer assim, aquela folha que está caindo nesse exato momento, lá no meio da floresta amazônica, Deus, antes da fundação do mundo, já sabia que aquela folha ia cair. Ponto. O calvinista vai dizer assim, aquela folha que está caindo lá no meio da floresta amazônica, nesse exato momento, Deus não só sabia, sabe, que ela vai cair lá, mas como ele determinou que ela ia cair ali. Entendeu? Então, soberania de Deus. Entendeu? O conhecimento de Deus é diferente do nosso conhecimento. A gente conhece, mas a gente não pode interferir nas coisas. A gente não tem esse poder, mas Deus pode, porque Ele é o Criador. E Ele determina. Então, essa é a vontade, tá? De Deus. A minha vontade é diferente da vontade de Deus. Eu posso ter vontade de querer tal coisa, mas isso não quer dizer que eu possa interferir naquilo. Agora, quando Deus fala da vontade de Deus, a vontade de Deus é determinante. Se Ele quer, vai ser assim, pronto. Tá entendendo? Então, Ele sabe tudo sobre o mundo porque Ele o criou. Nós não sabemos. Nosso conhecimento é baseado na observação apenas, né? A presciência de Deus não vem através de prever o futuro, mas de determinar o futuro. Entendeu? E aí abre discussão para muita coisa. Aí você poderia dizer, e que tal então o coronavírus? Isso quer dizer que Deus determinou que esse vírus ia surgir? Aí tem outras discussões, mas de certa forma, sim. Porque ele não só, Deus sabia do coronavírus, sim, mas espera aí. E aí? Então, essa é a questão de soberania de Deus. Entendeu? Calma que depois eu vou abrir para a gente ter as nossas discussões aí. Veja que são duas correntes.
ele determinou antes da fundação do mundo. Vamos voltar aqui para nós. Esquece essa história de coronavírus. É só assistir a aula sobre sofrimento e você vai saber aí o porquê do coronavírus aí, da pandemia e tudo mais, né? Mas vamos voltar aqui para a questão da salvação. Então, olha só, ele determinou antes da fundação do mundo que íamos entrar num relacionamento com ele. Ele não só sabia, mas ele determinou que a gente ia. Tá? Eu acho que eu lembrei aquele I, que eu esqueci daquele outro ponto. Graça irresistível. É o I, irresistível graça, né? Que em inglês é o contrário, né? O que é a graça irresistível daqueles 5 pontos do calvinismo? É que o eleito, quando ele ouviu o evangelho, ele não tem como resistir. Ele vai abraçar. Olha, a eleição, ela é tão, a doutrina da eleição, ela é tão maravilhosa, bonita, importante, porque isso afeta toda a nossa visão da vida cristã. Imagina alguém com essa visão evangelizando. Então, qual é o trabalho dele? É jogar a palavra. Se aquela pessoa que está ouvindo for um eleito, ele não tem como resistir. Se ele não for eleito, ele vai cair fora. Isso tira o peso das costas do evangelista. Porque na visão arminiana do livre-arbítrio, você joga a palavra, tá? Mas você tem que fazer aquele esforço para convencer a pessoa a aceitar. Então, é interessante, porque o evangelista, o arminiano, ele é um vendedor. O que um vendedor faz? Ele vai levar um produto e ele vai tentar convencer a pessoa de comprar aquele produto. Ele vai fazer de tudo para a pessoa comprar o produto. E claro, se a pessoa tem essa visão, esse poder na mão dela de decidir, então é assim que vai ser mesmo. Você entende como essa doutrina da eleição, ela afeta a minha vida e aquilo que eu faço no trabalho de Deus? Eu espero que você esteja entendendo as aplicações aí de saber, tá? Vamos um pouco aqui mais para baixo, e a gente vai encerrar essa primeira parte, que eu sei que é muita informação aqui, tá? Bem, vamos ler outro versículo. Não esqueça que nós já temos alguns textos aí, tá? Já temos aqui o texto de Efésios 2, todos os estão mortos. Romanos 3,10, que fala que não há quem busque a Deus. Romanos 3,10, né? Efésios 1, 4, 5, que fala da eleição e predestinação. Primeiro ele nos escolheu, depois ele marcou o caminho, o curso. Isso é predestinação. Temos o texto de 1 Pedro 1, 2, que fala de eleição, e principalmente dessa questão da presciência de Deus. A presciência de Deus não é só o fato de que Deus sabia, mas que ele determinou, tá? E agora mais um texto de Mateus 22, 14, tá? Que é a questão de Jesus, tá? Porque a grande questão é assim: se Deus me escolheu, qual é a minha responsabilidade? Eu tenho responsabilidade? Aí que vem o nó na cabeça. Sim, mas e se ele me escolheu? Mas a gente ainda tem responsabilidade. Tá? Vamos ver se a gente entende isso aqui. A nossa responsabilidade e necessidade de uma decisão. Deus ofereceu a salvação para todo mundo. Então, lembra aquele fato? Não confunda o fato que eu falei ainda agora, que o calvinista, ele crê, o ponto da expiação limitada. Deus escolheu para a salvação apenas os eleitos.
Só os eleitos vão ser salvos, mas a salvação ela é estendida a todos. Mas só os eleitos vão ser salvos. Como assim? Só os eleitos, né? Seu Bill tinha, como eu falei, um jeito simples de explicar, e eu acho que foi a explicação mais simples, verdadeira e pura que me fez entender mais a questão de eleição. Ele disse: a eleição é assim, todo mundo chega numa porta, na frente de uma porta, e lá em cima está escrito assim: salvação, entre quem quiser. Entendeu? Salvação. Lá em cima, naquela porta, tem uma porta, e lá em cima está escrito salvação, entre quem quiser. E o pessoal passa ali, alguns entram e alguns não entram. Só que aqueles que entram, quando eles passam por aquela porta e eles olham para trás, tem outra inscrição lá dentro, que diz assim: só os eleitos. Entendeu? Na frente, entre quem quiser. Lá dentro, só os eleitos. Quer dizer, só os eleitos é que vão entrar. Foi a explicação mais simples e verdadeira e fácil para entender a eleição. Porque a salvação ela é estendida a todos. Mas só os eleitos é que vão ser salvos. Só aqueles que Deus escolheu. Tá? Então, olha só. Deus ofereceu a salvação para todo mundo. Mas só os eleitos responderão. Só os eleitos. Isso é graça. Aliás, isso é o ponto do calvinismo. Expiação limitada. Aliás, isso é graça irresistível. O eleito ele não tem como resistir ao Evangelho, quando o Evangelho chega. Jesus falou isso em Mateus 22:14. Ele disse: porque muitos, olha só, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E ele estava falando nesse texto de salvação. Se você vê todo esse bloco, o que acontece? Ele falou 2 vezes isso, no início desse bloco e no fim desse bloco. Se você já leu o Evangelho segundo Jesus, eu acho que é esse livro, Evangelho segundo Jesus, o MacArthur, John MacArthur, ele explica lá que esse faz parte de um bloco, né? Então, ele iniciou esse bloco falando: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí ele contou várias parábolas sobre isso. Agora eu não lembro quais são as parábolas, tá? E lá no final ele falou de novo: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. É interessante, né? Porque ele estava querendo dizer que a salvação ela vai ser estendida a todos, mas para muitos, mas só poucos é que são os escolhidos. Então, Deus chama muitos para a salvação, mas poucas pessoas é que são as escolhidas. Está aqui no versículo, o próprio Jesus falou. Muitos são chamados. O evangelho está sendo pregado para o mundo todo. Todo mundo vai se converter? Não. Só quem vai se converter são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aquele que Deus determinou que iriam ser salvos. Então, olha só. Isso é Mateus, tá? Mais um versículo aí. E aí você pega esse versículo de Mateus e você procura essas 2 referências. Uma está no início e a outra está no final. É a mesma coisa, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí ele contou várias parábolas. E aí depois ele encerrou falando: muitos são chamados, poucos escolhidos. Essas parábolas falam dessa verdade. Tá? Porque agora me deu um branco, eu não consigo. Eu não sei se é a parábola da vinha,
dos trabalhadores maus, está lá incluído, aliás, 20... aqui ele já está no 22, a parábola da vinha é no capítulo 20, tá? Então, é só você procurar lá, tá? A gente não perder tempo aqui. Então, olha só, Deus estende a oferta da salvação para todas as pessoas, mas só alguns respondem. Essa é a visão calvinista. Quem crê na eleição, crê dessa maneira, que Deus estende a salvação para todos. Lembra que esse ponto está falando da responsabilidade, porque o arminiano ele diz, então não tenho responsabilidade nenhuma, porque se ele não me escolheu, tá? Tem sim responsabilidade. Deus estende a salvação para todas as pessoas, mas só alguns vão responder, quer dizer, graça irresistível, só os eleitos. Os que respondem são os eleitos, aquele que Deus escolheu, não é você que escolheu, não é ninguém que escolheu, é Deus que escolheu. Lembra o que João falou, né? Não vem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 1,14, né? Aliás, João 1,14, tá? Como podemos reconhecer os eleitos? É uma pergunta aqui, tá? Seria um outro ponto aqui, né? A gente já entendeu essa parte, né? Que só os eleitos vão responder. Então, como é que a gente pode reconhecer um eleito? Seria bom se o eleito viesse com uma cruzinha aqui na frente, né? Aí era só, um eleito ali, é só pregar para ele e ele já vai se converter, pronto, tranquilo. O evangelismo seria muito fácil assim, né? Mas não é assim. Mas como podemos reconhecer o eleito? Tem como? Tem sim, tá? E aí a gente vai ver um texto de Atos 13:48, tá? Então, a marca dos eleitos é isso, olha. É que eles respondem a palavra de Deus. Essa é a marca do eleito. A marca do eleito não é uma cruzinha na testa, mas a marca de um eleito é que ele responde a palavra de Deus. E aí, a gente tira isso, um versículo muito conhecido e chave para isso, é uma das pregações de Paulo. Então, Atos, capítulo 13, e você lembra o contexto, né? Aqui ele estava na primeira viagem missionária, Atos 13, lembra que começou aí na viagem missionária, e ele chegou aqui, lá eu acho que Antioquia, Icônio, Derbe, e ele começou a pregar ali, né? E você lembra que ele chegou ali, começou a pregar, e ele pregou primeiro para os judeus, né? E os judeus rejeitaram, né? Mas os gentios, eles aceitaram a palavra. Então, versículo 48, ele diz assim, ó, os gentios, ouvindo isto o quê? É porque Paulo disse assim, olha, era para mim, judeu, era para me pregar primeiro para vocês, mas como vocês estão rejeitando, a partir de agora eu vou pregar para os gentios. É isso que está falando aqui. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra. Veja que não era o pregador. Eles não estavam glorificando o pregador, como acontece hoje, né? Mas eles estavam glorificando a palavra que eles tinham ouvido. E o fato interessante, a palavra do Senhor. E quem foi que creu? Creram quem? Todos quem? Os que haviam sido, olha a palavra, olha a eleição aqui, a predestinação. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse versículo é chave para a eleição e predestinação. Tá? Paulo chegou, pregou a palavra, todos ouviram a palavra, mas só quem creu, aqueles que haviam sido destinados, escolhidos para a vida eterna. Eleição, pura eleição aqui. A marca dos eleitos é a sua resposta à palavra. Veja bem, o ponto aqui que a gente está falando é como reconhecer os eleitos.
E esse versículo fala que a marca deles é que eles respondem à palavra. Graça irresistível. Se ele é um eleito e você joga o evangelho na frente dele, ele responde. Já viu isso acontecer? Você que tem essa experiência de evangelizar aí, é por isso que hoje como é que a gente evangeliza hoje? Tá? Distribuindo a palavra. 7 sinais, folhetos. Seu Bill tinha um outro método. Hoje muitos, né, usam os 7 sinais. O que são os 7 sinais? São as histórias de Jesus, são os 7 milagres que Jesus fez, que estão baseados no livro do Evangelho de João. Então, você sai distribuindo os sinais, né, para quê? Para achar os eleitos. Muitos vão pegar aquilo, alguns vão amassar e jogar fora, por isso que é só uma folhazinha, a gente não gastar muito, né? Muitos vão pegar aquilo, vão amassar, vão jogar fora, não vão ligar. Mas o eleito, se ele ler, ele vai ser tocado. Então, por isso que o primeiro ponto da nossa estratégia de evangelismo hoje, aliás, o primeiro ponto é descobrir contatos, achar os eleitos através da palavra. Esse é o método. O princípio qual é? É jogar isca aqui a palavra. Por exemplo, o pastor Bill, ele usava outro método. Se você não sabe, o que ele fazia? Ele tinha um livrinho de provérbios, né? E ele saía e ele dava aquele livrinho. Ele comprava, ele mostrava para nós, olha, caixas e caixas daquele livrinho, né? E ele dava aquilo lá. E o eleito, quando ele lia a palavra, ele se interessava. E o seu Bill começava a estudar com a pessoa. Então, o seu Bill é o mesmo princípio, só que ele usava método diferente, né? Como é que nós fazemos? Joga a palavra, os sinais, folheto, né? E aí, o eleito, quando ele pegar, ele vai se interessar. E aí você começa o processo de evangelismo, que é o processo de evangelismo, é você estudar sobre Jesus, sobre o evangelho com aquela pessoa, tá? Então, mas o eleito, ele responde à palavra, tá? Os que puxam para o lado do livre-arbítrio, quer dizer, os arminianos, falam que as pessoas são eleitas porque creem na palavra de Deus. Então, o arminiano diz isso assim, olha, ele é eleito, né? Eles até falam de eleição, né? Não caia nessa. Se você perguntar para um arminiano mesmo, se ele crê em eleição, ele vai dizer que sim. Não, eu creio em eleição. Pô. Até porque não tem como negar que está na Bíblia, né? Mas a maneira que ele acredita é que vai ser diferente. Porque o que ele diz, o arminiano, que crê no livre-arbítrio para a salvação? É que ele é um eleito porque ele decidiu crer na palavra. Tá? É diferente aqui. Quem foi que creu? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Já havia uma escolha. Esses destinados não foi eles que decidiram, mas porque Deus já havia decidido que eles iam crer. É diferente dos que creem no livre-arbítrio. Tá? Espero que você esteja entendendo. Com certeza, a eleição é um conceito muito difícil de entender. Às vezes dá um nó na cabeça, né? Não é algo fácil até querermos aceitá-lo, porque contra toda a experiência que temos. A gente vai falar mais sobre isso, mas o fato que muitos não aceitam a eleição, não querem aceitar, é porque a gente vai falar da justiça de Deus, mas é porque a gente olha, a gente não aceita. Como é que Deus escolheu só uns para ser salvo? Por que Deus, se Ele é Deus de amor, por que Ele escolheu todo mundo logo para ser salvo? Né? Então, Deus é injusto por causa disso, mas a gente está falando da nossa visão humana. Esse é o problema, tá? Bem, algumas das razões por que as pessoas rejeitam a ideia de eleição. Algumas das razões do porquê as pessoas rejeitam
a ideia de eleição. A gente vai só mencionar, mas nós vamos parar aqui, tá? Para a aula não ficar muito longa. E na próxima aula, na parte 2 desse vídeo, dessa aula, a gente vai detalhar mais sobre isso, tá? Mas algumas razões por que as pessoas rejeitam a ideia de eleição, por que as pessoas não concordam com essa doutrina. Primeiro, porque não é justo, de acordo com os padrões humanos. Isaías 55:9, você pode ver lá. Aliás, vamos ver aqui essa referência, Isaías 55:9. Deixa eu abrir logo aqui direto, para nós. O que fala Isaías 55:9? Isaías 55, na revista atualizada. Deixa eu só baixar aqui. Isaías 55, versículo 9. O que fala Isaías 55:9? Diz lá, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Então, uma das razões do porquê que as pessoas rejeitam a ideia da eleição é porque a pessoa está pensando como se Deus pensasse como ela. O versículo diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, a pessoa acha que Deus é injusto, mas por que ele é injusto? Porque ela está usando o padrão humano. E Deus não usa o padrão humano. Tá? Como eu disse, injustiça para nós não é o mesmo conceito de injustiça para Deus, ou de justiça. Tá? Então, as pessoas rejeitam. Não, Deus não é justo em relação a isso. A parábola dos trabalhadores na vinha ilustra muito bem isso, né? Lá de Mateus 20. Outra razão que eles rejeitam a ideia de eleição é aqui, olha, porque nós gostamos de pensar que fizemos alguma coisa para merecer a salvação. E que fala Efésios 2:9. Deixa eu colocar aqui. Efésios 2:9. É o mesmo versículo ainda. Efésios 2:9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é fácil. Então, versículo 8, né? Você conhece, ele diz, porque pela graça foi salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela é pura e exclusivamente de Deus, né? Para que o homem não se glorie, não chegue diante de Deus e diz, eu estou salvo porque eu decidi, né? E se gloria. Então, uma das razões que a pessoa não aceita a eleição é exatamente isso, é porque a pessoa não quer que a salvação dela seja baseada só na vontade de Deus. Não, ele tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. É a questão do merecimento, né? Aí que a gente nunca aceita isso, né? Essa questão da graça, né? A graça é um outro assunto mal entendido, né? A pessoa não entende o que é graça, né? Olha, por exemplo, quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo muito bom? Se eu chegasse na sua casa agora e dissesse assim, meu irmão, quero lhe dar um presente, um carro zerado, aqui. O que você ia pensar? Você ia dizer, mas por que você está me dando esse carro? Não, é um presente, meu irmão. É um presente. Eu estou querendo dar esse presente. Mas por quê? Porque eu quero. Porque é um presente, tá? Não, mas eu não tenho que pagar alguma coisa? Não, se você me paga, deixou de ser um presente. E eu vou embora.
o que você ia ficar pensando? Além de outras coisas, uma das coisas que você ia ficar pensando era como me retribuir aquele presente. Ou você ia ficar pensando o que eu fiz para merecer aquilo, entendeu? A mesma coisa em relação à salvação. A gente não quer aceitar o presente de Deus. Deus está dizendo, é de graça, falando aqui de salvação, né? E a gente diz, não, mas não existe. Já viu aquela coisa? Não existe, de graça, como é que diz? De graça só injeção na testa, né? Porque esse é o conceito. E a eleição não entra na cabeça das pessoas porque eles não querem aceitar o fato de que Deus foi soberano sobre a sua salvação. Não, 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 não. Eu fiz alguma coisa. Eu tenho que ter feito alguma coisa para merecer essa salvação. Então, é por isso que as pessoas não aceitam. Outra razão que não aceita é a questão da eleição é fatalismo ou algo passivo. Isso é meio complicado aqui, né? Mas o que é o fatalismo? Olha, o fatalismo, apesar desse nome, né? Mas o fatalismo é aquilo que a gente falou, né? Que tem a ver com a predestinação. Eu levo isso para a questão do destino, né? Mas tem a ver do fato de que Deus já determinou tudo o que ia acontecer na nossa vida, após a nossa... tudo na nossa vida, né? Então, você já viu quando acontece alguma coisa e a pessoa diz, não, isso foi um fatalismo. Isso foi fatalismo. Quer dizer, às vezes a pessoa nem sabe o que é, né? Mas a ideia é, não, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Isso que é fatalismo, tá? Então, de certa forma, eles não aceitam a eleição porque a eleição fala isso. Deus já marcou todo o nosso caminho. E eles não querem aceitar. Não, 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 eu não creio dessa maneira. Fatalismo não é comigo. Eu que tenho que estar no controle da minha vida, e não Deus. Tá? Ou algo passivo seria algo que não depende de nós. Né? Então, algo passivo é algo que vem de fora. Né? Então, eles não aceitam, porque é isso que acontece mesmo. A salvação depende de Deus. Tá? Claro que o homem tem a sua responsabilidade, a gente vai ver. Tá? A eleição tira a razão para se evangelizar. Essa é uma outra questão que os arminianos falam, né? Então se Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos, por que eu vou evangelizar? Tá? E aí tem o famoso versículo de 2 Timóteo 2,10. O que Paulo falou em 2 Timóteo 2,10. Esse é um versículo joia que tem lá sobre eleição, né? Mas o que ele falou? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Então, Paulo disse, olha, eu suporto tudo por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que Deus escolheu. Para quê? Para que eles obtenham a salvação. Então, eleição não tira a razão para evangelizar. Na verdade, quando a gente entende eleição, aí é que a gente tem que evangelizar mesmo. Descobrir os eleitos. Então, essas são algumas das razões do porquê as pessoas rejeitam a doutrina da eleição. Tá? Então, na próxima aula, como diz aqui, queremos tratar cada uma dessas críticas, tá? Sobre a eleição na forma de perguntas. Então, a gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo, cada uma dessas críticas, tá? Como a Bíblia responde, né? Essas perguntas, tipo, Deus não é injusto em escolher alguns e outros não? Essa é uma questão, né? Deus não está sendo injusto de escolher uns e outros não? Então, a gente vai falar
A outra, e as pessoas que não são eleitas? Deus é soberano sobre isso também, a gente vai ver sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui, cadê a outra pergunta? Bem, a gente vai, tem muita coisa aqui ainda que a gente vai estudar e vai ver sobre o chamado eficaz, tá? Mas a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Qual é a fonte de arrependimento e fé em relação a isso, tá ok? Por quê e para quê? Então, a gente tem muito assunto ainda aqui sobre a eleição, até terminar, tá? Então, a gente vai parar por aqui, ok? Com esses conceitos, os primeiros conceitos sobre eleição, e eu espero realmente que você tenha entendido essa primeira parte aqui sobre o que é eleição, tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar, tá? Fique com Deus, tá? E vamos continuar estudando aí mais sobre eleição na próxima aula. Amém? Deus nos abençoe.